Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. David Neeleman quer cotar a TAP na Bolsa de Lisboa em 2020. Segundo o plano estratégico a que o Económico teve acesso, o consórcio pretende recuperar o capital da companhia aérea para 1.300 milhões de euros. A dispersão em bolsa já tinha sido assumida pelo Estado e pode ser uma forma de saída do capital da empresa, já que a par pública mantém 34% da TAP, que poderá vender nos próximos 2 anos. David Neeleman está agora a investir um mínimo de 354 milhões de euros e espera que a companhia aérea tenha já um EBITDA recorrente de 570 milhões de euros. Antes precisa de capitalizar a empresa com a injeção de 269 milhões de euros e reestruturar a dívida bancária. Segundo a proposta, o Estado vai ter de estar envolvido na negociação. A intenção do consórcio é transformar toda a dívida de curto prazo no valor de 600 milhões de euros em linhas de 7 a 10 anos, com 2 a 5 anos de carência, sem amortizações de capital. É um tema para análise com os comentadores do ETV, Pedro Pestana Bastos e também Catarina Marcelino. Muito obrigada aos dois pela presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Pedro Pestana Bastos, e olhando para esta privatização da TAP, como é que avalia a venda da TAP? Foi um bom negócio ou não? Bem, foi um negócio, nós vimos agora o Sr. Presidente da República a dizer que está aliviado. Eu também me senti aliviado e penso que todos os contribuintes portugueses devem sentir aliviados com este negócio. Com uma venda por 10 milhões de euros? Com uma venda com uma empresa que dava 80 milhões de prejuízo por ano e, portanto, que dava o prejuízo superior a 220 mil euros por dia. Por uma empresa que tinha capitais negativos superiores a 500 milhões de euros e uma empresa que tinha uma dívida superior a 1.000 milhões de euros. Tinha e tem essa dívida. A verdade é que o destino da TAP, se não fosse feito um negócio como este, ou parecido com este, seria o destino da Alitalia, ou da Sabena, ou da Swissair, ou com outros exemplos que nós tivemos em Israel ou na Polónia. O Estado só poderia recapitalizar a empresa, e recapitalizar o dinheiro não é do Estado, é dos contribuintes, através de uma grande diminuição da empresa. Portanto, era transformar a TAP numa TAPzinha. Portanto, foi muito importante se tivesse encontrado um empresário português na área dos transportes, Humberto Pedrosa. Não deixa de ser também curioso. Humberto Pedrosa foi o único empresário português da área dos transportes que em 1974 não foi nacionalizado. Porquê? Porque em 1974 a Barraqueira era uma empresa pequena demais para ser nacionalizada. Nós tínhamos grandes empresários na área dos transportes, como os Belos, os Claras, a Eduardo Jorge, que eram 3 grandes empresas de transportes que foram nacionalizadas. E ficou as mais pequenas, entre elas a Barraqueira, que conseguiu crescer. E no fundo nós ficámos apenas com este, era o único empresário da área dos transportes de passageiros, na área rodoviária e agora também na área ferroviária. E por isso foi uma sorte, foi uma pena nós, de facto, não termos recuperado aqueles empresários que tínhamos até 74, tínhamos muito em Portugal na área dos transportes, mas felizmente Humberto Pedrosa disse sim num momento-chave para Portugal. Foi muito importante se ter associado a David Neeleman e ter conseguido elaborar esta proposta, que é uma proposta superior à outra proposta que foi apresentada, é uma proposta muito interessante para a TAP. O essencial da TAP é salvaguardado. Mas como é que reage às críticas que dizem que a TAP foi vendida ao desbarato, ou, em alguns casos, há quem diga mesmo que foi praticamente dada? Foi praticamente dada, com certeza, mas estamos a falar de uma empresa que tem capitais negativos muito baixos, capitais negativos altíssimos, mais de 500 milhões de euros, que tem uma dívida enorme e por isso estamos a falar de acionistas que assumem a dívida e por isso nós temos que perceber que nós estamos a vender uma empresa com os seus ativos, mas também com os seus passivos, e são passivos muito grandes e o que interessa é que a compra se exige e se assegura um plano de recapitalização, que é um plano muito importante. A TAP vai ser recapitalizada em mais de 350 milhões de euros já no espaço de 12 meses, e isso é importante para a TAP não decrescer e continuar a crescer, para a TAP assegurar as suas rotas, para a TAP assegurar, digamos, o seu desenvolvimento no Atlântico Sul e no Atlântico Norte, e no fundo é um projeto estratégico que continua a apostar na TAP, no seu valor como empresa centrada em Lisboa, no seu valor como empresa a apostar nas rotas do Atlântico e de África, e isso era o essencial para os portugueses e para o contribuinte português. Catarina Marcelino, o Governo conseguiu algumas garantias temporais que asseguram a estabilidade nos próximos anos, mas a verdade é que o PS ameaça reverter este negócio se for Governo e se, entretanto, o negócio não for consumado até ao final desta legislatura.
Eu, em primeiro lugar, gostava de dizer o seguinte: o Partido Socialista não é contra a privatização da TAP. Isto é bom que fique claro. O Partido Socialista não concorda é que a TAP seja privatizada em 61%. O Partido Socialista defende que a TAP devia ser privatizada em 49%. E porquê? Porque nós entendemos que a TAP é um ativo estratégico dos mais importantes do país. E isto é importante porque as pessoas não devem ficar a pensar que o Partido Socialista está contra a privatização. Portanto, isto é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. Em segundo lugar, penso que o que aqui está em causa e aquilo que o Partido Socialista diz relativamente a essa possibilidade de reverter a situação prende-se com o facto de nós estarmos a assistir a esta privatização e a este encerramento, ou a esta fase de negócio, da primeira fase deste negócio, o encerramento desta primeira fase de negócio, neste momento, a poucos meses do fim da legislatura. Uma legislatura que está a chegar ao fim e não sabemos quem vai ser o próximo governo. E este negócio não vai fechar aqui. Este negócio vai fechar provavelmente daqui a meses. No caso da ANA foram 9 meses depois da escolha do consórcio que ganhou o concurso e, portanto, são 9 meses em que há um conjunto de pareceres que têm que ser dados. Há pareceres nacionais, como do Instituto de Aviação Civil, mas também há a questão do parecer da União Europeia, que é fundamental, porque esse parecer tem que demonstrar que o capital é maioritariamente português, para que esse parecer seja positivo. Português ou europeu, neste caso estamos a falar de Humberto Pedrosa, portanto estamos a falar de capital português. E o Partido Socialista tem dúvidas quanto a todas estas matérias, ainda há um caminho a fazer. E de facto a decisão final, se ficar na próxima legislatura, há uma grande probabilidade de ser o Partido Socialista a fechar o negócio ou a não fechar o negócio, e há aqui questões que nós temos que avaliar, porque o caderno de encargos não foi tornado público, há um conjunto de questões que nós não conhecemos e, portanto, sem conhecer bem todo esse processo, o Partido Socialista põe de facto em cima da mesa a possibilidade de reverter o negócio ou de alterar as bases do negócio. Pedro Pestana Bastos, legalmente falando, o Partido Socialista pode reverter este negócio e, se sim, com que implicações jurídicas? Bem, o Partido Socialista não pode reverter o negócio. O governo português é que pode reverter o negócio. O Partido Socialista, se for governo, obviamente. O governo pode fazer o que entender. Até, se quiser, pode nacionalizar, desde que tenha maioria na Assembleia da República. E isso aí, o governo ainda é soberano e o Estado é soberano e pode entender. E, portanto, se o Partido Socialista vencer as eleições, eu espero que não, mas vencer as eleições e conseguir na Assembleia da República uma maioria parlamentar, no fundo até pode fazer voltar a nacionalizar a TAP. Eu recordo, e há condições para isso? A TAP não foi sempre pública. A TAP foi nacionalizada em 1975 e, por isso, foi nacionalizada depois da Revolução do 25 de Abril, poderá novamente ser nacionalizada se o Governo assim o entender. Eu compreendo as reservas do Partido Socialista. É bom que seja dito e aliás foi aqui reconhecido que o Partido Socialista não é contra a privatização. Aliás, o Partido Socialista já tentou privatizar a TAP na altura em que foi governo. Esta questão da privatização da TAP não é uma novidade. É verdade que nós estamos no fim da legislatura, mas a privatização da TAP está no programa do governo, a privatização da TAP está no memorando da Troika e, portanto, não há aqui nenhuma surpresa com a privatização da TAP. O que aconteceu foi que o governo tentou privatizar a TAP no início da legislatura e não conseguiu, ou melhor, recuou, porque entendeu que o único candidato não dava as garantias suficientes. E por isso teve uma atitude muito responsável. E esta é a melhor altura para privatizar a TAP, no final de uma legislatura? Não, a questão é que nós temos o tempo a acabar. Como nós percebemos até há uns meses atrás, nós temos, em cada greve que se realiza em relação à TAP, tem prejuízos enormes para a empresa. Nós assistimos, com alguma surpresa, muitos portugueses, o sindicato dos pilotos a congratular-se que tinha conseguido infligir mais 50 milhões de euros de prejuízo à TAP. Nós estamos a falar de uma empresa que, em cada dia que passava, tem prejuízos superiores a 200 mil euros. E, portanto, uma empresa que tinha necessidades urgentes de recapitalização, quando as ajudas de Estado e os auxílios de Estado estão proibidos a empresas que são decididas pelo Estado, ou então apenas são permitidos, digamos, dentro de um plano de reestruturação que iria implicar uma grande diminuição da empresa. Para que se perceba, se este negócio for revertido, no caso do PS ser governo, sim, quais são as implicações jurídicas e, no limite, os contribuintes vão ter de pagar alguma coisa? Não, nós assistimos e soubemos ontem que, inclusivamente, os dois concorrentes, alarmados com algumas notícias e algumas declarações do Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista,
procuraram introduzir uma cláusula no contrato em que, se houvesse uma reversão que fosse causada por motivos políticos, devido ao facto do Partido Socialista poder vir a ganhar as eleições, e a democracia é assim que acontece, o consórcio ser indemnizado com uma indemnização que seria calculada de acordo com os prejuízos. O que nós soubemos é que essa cláusula não foi admitida por parte do Governo. E, portanto, designadamente, se houver uma reversão do contrato, e o contrato pode ser revertido enquanto não estiver finalizado, como aliás foi dito. Este contrato está dependente de várias condições suspensivas, que são, no fundo, as autorizações que são necessárias dadas pelos institutos que regulam a aviação civil e pela Comissão Europeia, vão ser realizadas. Existem dúvidas que são legítimas, designadamente em relação à composição do consórcio vencedor. O consórcio vencedor é apresentado com maioria nacional através do empresário Humberto Pedrosa e com uma minoria de capitais não europeus. Existe quem levante dúvidas em relação a isso. É preciso consultar, estudar, analisar o parasocial em que se regula as relações entre os dois, digamos, membros deste consórcio, mas a Comissão Europeia fará o seu trabalho naturalmente. É provável, de facto, que este processo não esteja finalizado antes das eleições, mas também lhe digo com toda a convicção que estou totalmente convencido que, mesmo que o Partido Socialista vencesse as eleições, que não é certo, eu acho até que é bastante incerto, este negócio não seria revertido pelo Partido Socialista. Porquê? Porque o Partido... não é isso que o PS tem dito. Não é o que o PS tem dito. O PS, digamos, foi... todos nós fomos surpreendidos com esta... Fomos surpreendidos. Eu confesso, com toda a sinceridade, que não pensava que pudesse haver uma proposta tão boa nesta altura para a aquisição da TAP, depois das greves que existiram e tendo em conta a fragilidade financeira da empresa. E a verdade é que este negócio é um negócio muito interessante para o contribuinte português. Este negócio permite que o contribuinte português permite salvar a TAP como empresa tal como nós a conhecemos e permite, digamos, salvaguardar o contribuinte português de novas recapitalizações do Estado que, por um lado, iriam enfraquecer a TAP, porque era a recapitalização para uma empresa muito mais pequena e, por outro lado, continuaria a ser um peso para o contribuinte português, porque o dinheiro do Estado é o dinheiro de quem paga impostos. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todos nós, não é outro dinheiro. Catarina, parece-lhe que se o PS for governo poderá vir a ser confrontado com a realidade e perceber que, de facto, não pode reverter o negócio? Bem, a política e os factos acontecem e o que é hoje, obviamente, daqui a 5 meses, 6 meses, 9 meses, podem não ser. Neste momento o Partido Socialista tem uma convicção e é nessa convicção que nós, neste momento, nos baseamos. E a bandeira é o interesse nacional? convicção é o interesse nacional. E há aqui um aspecto que me parece relevante, que é esta questão dos 61% e dos 49% que está na base da nossa preocupação. Nós achamos que a TAP deve ficar maioritariamente no Estado. Nós achamos e temos esta convicção. Nós compreendemos que a TAP tem que haver uma parte que tem que ser alienada, compreendemos isso, aliás, nunca dissemos o contrário, está no acordo com a Troika que nós assinamos, que o Partido Socialista defende, de facto, que é necessário, até porque a política europeia, a liberalização da política europeia nesta matéria leva, como aliás já foi dito, à não possibilidade de um investimento do Estado, mesmo que o queira fazer grande neste setor. Portanto, há necessidade, a TAP não pode continuar na situação que está, contudo, nós achamos que a TAP deve ter maioritariamente capital do Estado. E esta é a nossa questão. Agora, há aqui também outra questão interessante que já foi introduzida, que é a questão do consórcio. Porque é muito interessante ver, o Humberto Pedrosa tem 51% e o David Neeleman 49%. Contudo, hoje, por exemplo, agora estava a ver as notícias antes de entrar, e é o David Neeleman que vem dizer que quer a TAP na Bolsa até 2020, e é ele que dá a cara, é ele que diz que tem o apoio do governo brasileiro e é ele que está a liderar o processo. E este é um facto. E levanta-nos sérias dúvidas se é de facto Humberto Pedrosa ou Humberto Pedrosa está só aqui a servir de apoio ao David Neeleman para a realização do negócio, e isto preocupa-nos porque de facto vai contra aquilo que são as normas europeias. Carlos Costa teve uma audição no Parlamento, depois de ter sido reconduzido para o segundo mandato no Banco de Portugal. Foi uma espécie de exame, Carlos Costa, na sua opinião? E o PS, pergunto-lhe se continua com dúvidas sobre a recondução de Carlos Costa. Nós temos todas as dúvidas relativamente à condução de Carlos Costa e não são dúvidas infundadas, são dúvidas que têm razões de ser. Nós assumimos que Carlos Costa, e aliás é público, é notório que Carlos Costa tem responsabilidades na forma como decorreu o processo do BES, tem responsabilidades
na forma como o processo foi protelado. Isso levou a que muita gente comprasse papel comercial numa altura que, se o Banco de Portugal tivesse agido antes, podia não ter acontecido. E nós temos esta convicção, aliás, não somos só nós. A própria senhora Ministra das Finanças, no Parlamento, também afirmou que Carlos Costa deveria ter agido com mais celeridade neste processo. Depois há aqui outra questão muito importante, é que o Partido Socialista apresentou uma proposta, aliás, na sequência de todo este processo do BES, para que o governador ou o candidato ou aquele que vai ser indicado para governador do Banco de Portugal tivesse esta audição preliminar, mas era uma audição que deveria ter uma consequência num parecer que era votado na Assembleia e, portanto, aumentava aqui a responsabilidade e dividia mais a responsabilidade daqueles que vão nomear, neste caso o Governo, que vai nomear o governador. E o que aconteceu? É que a maioria fez propostas de alteração à proposta do Partido Socialista que culminaram nesta audição, como aconteceu esta sexta-feira, que é uma audição que só serve, que não tem consequências práticas. Portanto, a audição é feita porque se diz que a audição tem que ser feita, mas a audição não tem qualquer consequência depois na opção para este governador ou outro governador. A opção já está tomada. A opção está tomada e o Partido Socialista, como partido, o maior partido da oposição, deveria, na praxe democrática, ter sido ouvido e não foi ouvido. Portanto, há aqui uma escolha unilateral, sem ouvir ninguém do Governo quanto a esta matéria. O Governo está a premiar erros de regulação, Pedro Pestana Bastos, como se ouviu, de resto, ser clamado por toda a oposição. A atuação de Carlos Costa não foi imaculada durante todo o seu período em que esteve à frente do Banco de Portugal. Não sendo imaculada, teve um papel muito importante, designadamente na resolução do Banco Espírito Santo e da forma como os factos sucederam após a resolução. E, portanto, nós estamos a meio de um processo que é um processo importantíssimo para Portugal, que é a venda do novo banco. Seria, do meu ponto de vista, irresponsável estar agora a mudar o governador do Banco de Portugal. Mas deixe-me que lhe diga que eu concordo com as observações que foram feitas em relação à questão formal do Parlamento. Eu sou a favor que o Parlamento tenha, em relação a todos os reguladores, e o Banco de Portugal, e o governador do Banco de Portugal assume-se também, por excelência, como um dos principais reguladores, que o Parlamento tenha uma intervenção ativa e não, digamos, quase estética, no sentido de ser ouvido depois de ser escolhido o governador do Banco de Portugal. É importante que os reguladores possam ser escolhidos, ou por indicação do Governo, ou até alguns pelo Sr. Presidente da República, mas que sejam previamente sujeitos a uma audição e que seja feito um parecer por parte do Parlamento. Esta não foi uma audição prévia? Não foi, com certeza, eu sou contra. Eu penso que a proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista era uma proposta bastante mais equilibrada, de que os reguladores pudessem ser objeto de uma audição prévia e de um parecer prévio, e se o parecer fosse negativo, isso devia ter sido em conta. E, portanto, essa é uma questão genérica e abstrata. A verdade, a lei é a lei. Daí as críticas ao Governo certeza, de tentar reconduzir Carlos Costa antes do final da legislatura. Estamos a falar de um projeto de alteração de legislação que não foi aprovado e, portanto, o que foi cumprido é o que está estipulado na lei e, portanto, não há aqui nenhuma ilegalidade. Eu, de facto, confesso que era a favor das propostas que tinham sido apresentadas pelo Partido Socialista, que me parecem que mais cedo de encontro, digamos, com o nosso sistema semipresencial, e me parece que, de facto, deve haver uma intervenção ativa por parte do Parlamento na escolha de todos os reguladores e, designadamente, do Governador do Banco de Portugal. Sobre os lesados do BES, que foram o tema dominante nesta audição, e sobre a forma como o Banco de Portugal se colocou à margem, parece-lhe que este tema vai ensombrar o segundo mandato de Carlos Costa? Vai, com certeza, ensombrar. É um problema muito sério que vai ser resolvido, seguramente, por quem adquirir o novo banco. Eu acho que Carlos Costa se defendeu muito bem em relação à questão. Nós temos assistido, digamos, a uma troca de acusações entre o Banco de Portugal e a CMVM, em que a CMVM se coloca numa posição, bem, por nós, da nossa parte devia haver uma minimização aos lesados e, portanto, o Banco de Portugal resolve o problema. E o Banco de Portugal remete para a CMVM. E o Banco de Portugal veio colocar um bocadinho as coisas como elas também devem ser colocadas, que é, de facto, o Banco de Portugal responde pelos depósitos e digamos, o regulador, digamos, em relação aos valores mobiliários, estamos a falar de papel comercial que não são depósitos, é a CMVM. E a CMVM, de facto, também teve uma atitude
muito passiva na regulação, no controle e no acompanhamento das emissões de papel comercial. E agora coloca-se numa posição muito fácil, que é remeter para o Banco de Portugal e entender que devem ser indemnizados. Catarina Marcelino, Carlos Costa vai ter pouca margem de manobra para falhar neste segundo mandato? Eu acho que o Carlos Costa não pode falhar neste segundo mandato e acho que esta questão do papel comercial é uma questão muito séria, porque se é verdade que há pessoas que investiram no papel comercial por interesse de negócio, por idúltero... Sim, há as duas situações. Há muitas pessoas que procuraram, que foram instigadas Sim. e às vezes sem informação para o fazer. E de facto há uma responsabilidade e estas pessoas têm que ser indemnizadas. Eu acho que isso é claro e é óbvio. Esse problema entre a CMVM e o Banco de Portugal, esse ping-pong, existe. Também é verdade, como disse, que o papel do Banco de Portugal é sobretudo defender os depositantes. E é isso que tem feito. Agora, eu acho que o Banco de Portugal e acho que Carlos Costa também tinha que ter uma posição. Eu compreendo o papel do Banco de Portugal nesta matéria, mas acho que o Banco de Portugal e o Carlos Costa, dado todo o historial deste processo, também têm que ter aqui um papel, e não me pareceu durante a audição que essa tenha sido a atitude de Carlos Costa, de ter um papel mais proativo e de procura de solução e de não se acantonar nessa dicotomia depositantes-investidores, porque não é aceitável, as pessoas estão a passar situações muito complicadas e eu julgo que também é papel do Banco de Portugal, dado todo o historial deste processo, ter um papel de procura da solução. E não foi o que me pareceu. O que me pareceu é que se chuta tudo para um livro branco que vai existir, que vai estudar e que me parece bem, dado tudo o que aconteceu, mas eu acho que Carlos Costa tinha que ter tido um papel de maior procura da solução e não se acantonar numa posição mais radical nesta matéria. Catarina Marcelino, Pedro Pestana Bastos, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje, contamos consigo amanhã.